Boa noite a todos. Gostaria de agradecer a presença dos nobres vereadores, dos funcionários da Casa Legislativa, daqueles que estão nos assistindo pela internet e aqueles que vão nos ouvir pela Rádio Ativa no sábado. Solicito ao primeiro secretário que faça a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de Oliveira. Presente. César Augusto Bastazini Delgado. Presente. Claudionor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lírio. Heitor Nelson Ferreira. Presente. Hugo César de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Presente. Nivaldo Donizete Braga. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Convido a vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza para que assuma os trabalhos na condição de segunda secretária, ad hoc, em substituição ao vereador José Felício Furlan Trevisan. Solicito à segunda secretária ad hoc que faça a leitura de um trecho bíblico. Todos em pé. Livrai-me, Senhor, do homem mau. Preservai-me do homem violento. Os que maqueiam maldades, os que promovem discórdias todos os dias. Palavra do Senhor. Dando continuidade, solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 74ª Sessão Ordinária da 16ª Legislatura da Câmara Municipal de Irapuru. Aos 5 dias do mês de novembro de 2020, sob a presidência do vereador Almir Costa de Oliveira, reuniram-se na Câmara Municipal de Irapuru os seguintes vereadores: Almir Costa de Oliveira, César Augusto Bastazini Delgado, Claudionor Moreira Bonfim, Edeval Francisco Lírio, Heitor Nelson Ferreira, Hugo César de Freitas, Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza e Nivaldo Donizete Braga. Ausente, o vereador José Felício Furlan Trevisan. Havendo número legal, o presidente invocando as palavras, sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Deu por aberta a presente sessão. O presidente convidou o vereador Nozinho para que assumisse os trabalhos da mesa na condição de segundo secretário ad hoc, em substituição ao vereador José Felício. Solicitou ao vice-presidente e vereador Hugo para que fizesse a leitura de um texto bíblico. O presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior. Submetida em discussão, não houve orador. Submetida em votação, foi aprovada por unanimidade dos vereadores presentes. O presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do expediente. Palavra livre.
Fez uso da palavra o vereador Hugo César de Freitas, que cumprimentou a todos e comentou que na próxima sessão ordinária já saberemos quem serão os novos vereadores desta casa. Parabenizou os vereadores pelas proposições apresentadas. Salientou sobre a entrevista com os candidatos a prefeito de Irapuru, realizada pelo jornal A Voz, do dia 31/10/2020, que foram feitas 10 perguntas aos candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito. Deixou registrado o que o deixou triste, alegando que vai na contramão do que os vereadores desempenharam. Disse que nos seus 12 anos de mandato, lutamos pelo Distrito Industrial. Leu a pergunta específica e a resposta do candidato a prefeito, Jacques. Você apresentou uma proposta de governo publicada nesse jornal e quanto por cento deverá ser realizada em 4 anos de governo? Resposta: existem projetos que são a longo prazo e devem ser vistos como projetos do município e não deste ou daquele governo. Acreditamos que, exceto a proposta de iniciar o mini-parque industrial, todos os demais projetos nós vamos conseguir realizar em 4 anos, dado que o critério fundamental do nosso plano de governo foi a possibilidade dele ser executado e não fazer promessas que não há possibilidade de serem cumpridas. O orador destacou que o próprio candidato Jacques diz que não vai fazer o Distrito Industrial, eis que usou a palavra exceto, e que essa notícia o deixa muito triste. Finalizou agradecendo a todos que confiaram nele em seus mandatos de vereador, e agradeceu. A seguir, fez uso da palavra a vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza, que cumprimentou a todos e salientou que apresentou 2 moções de votos de congratulações, sendo uma para o senhor Lucas Pestana, proprietário da Conduta Lanches. É morador da cidade de Junquerópolis e empregou funcionários de nossa cidade. Parabenizou e desejou-lhe sucesso em seu novo empreendimento. A outra moção foi para os casais do Encontro de Casais com Cristo, da paróquia Santa Genoveva de Irapuru, em comemoração do ECC. Este ano é o Jubileu de Ouro. Cumprimentou e parabenizou a todos os casais do ECC de Irapuru e agradeceu. Não havendo mais orador, o presidente suspendeu a sessão por intervalo regimental. Decorrido o mesmo, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse novamente a verificação de presença dos vereadores. Ausente, o vereador José Felício Furlan Trevisan. Havendo número legal, o presidente solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura da ordem do dia, que constou: projeto de lei número 2.879, de 20/8/2020, que dispõe sobre autorização à alienação de veículos, máquinas e outros bens considerados inservíveis do município de Irapuru, São Paulo, e da outras providências. Com o parecer favorável de um membro da Comissão de Justiça, Redação, Higiene e Assistência Social, e de 2 membros da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas. Submetido em discussão, fez uso da palavra o vereador Edeval Francisco Lírio, que cumprimentou a todos e disse que, desde que tomou conhecimento desse projeto, apresentou um requerimento junto à Prefeitura de Irapuru, questionando o porquê dos bens sendo considerados inservíveis. Na mesma oportunidade, para que encaminhasse a retificação, colocando o ano de fabricação dos veículos, os itens inservíveis, e que colocasse no laudo como foi feita a avaliação.
discorreu que não consta o laudo de avaliação dos veículos. Na sessão ordinária do dia 20 de 8 de 2020, apresentou o requerimento pela falta de transparência e até a presente data não foi encaminhada a resposta do requerimento com o laudo. Tem 60 dias que o requerimento foi encaminhado para o Executivo Municipal. Frisou que não é mecânico e questionou, baseado em que foi feita a avaliação. Comparou com o laudo médico do vereador José Felício, que foi apresentado e a Câmara não aprovou o requerimento. E hoje, não tendo o laudo de avaliação, o projeto vai ser colocado em votação. Declarou que é contrário, eis que não tem transparência alguma, e agradeceu. Não havendo mais orador, Não havendo mais orador, o referido projeto de lei, submetido em votação, votou contrário o vereador Derval, sendo aprovado em discussão e votação única pela maioria dos vereadores presentes. Projeto de lei número 2882, de 28 de 9 de 2020, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2021 e da outras providências, com o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas. Submetido em primeira discussão, não houve orador. Submetido em primeira votação, foi aprovado em primeira discussão e votação por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 2883, de 28 de 9 de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Irapuru para o exercício 2021, com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas, submetido em primeira discussão, não houve orador. Submetido em primeira votação, foi aprovado em primeira discussão e votação, por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 2886, de 3 de 11 de 2020, que autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e da outras providências. Com o parecer favorável das comissões permanentes desta Casa, submetido em discussão, não houve orador. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 2887, de 3 de 11 de 2020, que autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito especial no orçamento vigente e da outras providências. Com o parecer favorável das comissões permanentes desta Casa, submetido em discussão, não houve orador. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 2888, de 3 de 11 de 2020, que autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito suplementar no orçamento vigente e da outras providências, com o parecer favorável das comissões permanentes desta Casa, submetido em discussão, não houve orador. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 2889, de 3 de 11 de 2020, que autoriza o município de Irapuru, São Paulo, a abrir crédito especial no orçamento vigente e da outras providências, com o parecer favorável das comissões permanentes desta Casa, submetido em discussão, não houve orador. Submetido em votação, foi aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 003, de 4 de 11 de 2020, que dispõe sobre apreciação
das contas da Prefeitura Municipal de Irapuru, relativas ao exercício de 2018, com o parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas, submetido em discussão, não houve orador. Submetido em votação nominal, foi aprovado em discussão e votação única, por unanimidade dos vereadores presentes. Não havendo mais matéria para a ordem do dia, o presidente passou para a fase de explicações pessoais. Fez uso da palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga, que cumprimentou a todos e parabenizou os vereadores pelas proposições apresentadas. Destacou que estamos na reta final e que não está concorrendo a uma cadeira nesta casa nas eleições municipais de 2020, que será realizada no dia 15 de novembro. Desejou sorte aos vereadores que estão concorrendo e que Deus os abençoe para que sejam bem-sucedidos. Disse que está no seu 4º mandato como vereador e observou que, nesta legislatura, foi mais tranquila e isso ajudou muito a todos. Emitiu sua opinião sobre o trabalho dos vereadores, expôs sobre as funções e do trabalho junto ao cidadão comum. Ressaltou que o vereador é estar 24 horas para desempenhar o seu papel e que só quem está aqui sabe como afeta quando somos criticados. Salientou que sempre votou consciente em todos os projetos e proposições, pensando em fazer a coisa certa. Todos fizemos pedidos aos deputados em benefício do município e da população. Frisou que não se pode generalizar a corrupção de políticos. Esclareceu sobre o comentário do vereador Hugo quando se referiu ao candidato a prefeito Jacques. Disse que todos colocam no plano de governo a instalação de um distrito industrial e não foi possível. Na resposta do candidato Jacques, ele disse, exceto o distrito industrial, mas que vai tentar realizar. É uma questão de interpretação, não fazendo promessas que não há possibilidade de serem cumpridas em 4 anos, mas que tenhamos um mini ou distrito industrial. E agradeceu. A seguir, fez uso da palavra o vereador Edeval Francisco Lírio, que cumprimentou a todos e disse que hoje, talvez, para nós, seja a última sessão ordinária como vereador. A população vai escolher seus representantes nas eleições municipais no dia 15 de novembro próximo. Desejou boa sorte a todos, comentou que nesta casa tem debates e que ninguém sempre vai pensar igual. O Executivo Municipal não respondeu 10% dos requerimentos dos vereadores. Eis que também fazemos fiscalização através de requerimentos e a Prefeitura Municipal não dá o devido valor quando vamos a fundo tentar sanar dúvidas. Desejou boa sorte aos concorrentes, vereadores atuais, que sempre procuramos fazer o bem comum. Disse que sempre buscou fazer o seu trabalho para ajudar a população, as organizações, igrejas, Lions Club, enfim, equipes com ações beneficentes. Desejou sorte aos concorrentes e diz que deseja que se elejam o candidato a prefeito Jacques e o vice-prefeito Mané para a mudança para Irapuru. Diz que muita coisa melhorou, mas muita também ficou a desejar, como, por exemplo, o estádio municipal, a academia ao ar livre que não tem manutenção, e finalizou alegando que Irapuru não precisa de mais prédios, mas de pessoas capacitadas
para manter os que já existem, os mesmos prédios, e agradeceu. A seguir, fez uso da palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Que cumprimentou a todos e deixou claro ao vereador Hugo que houve má interpretação do vereador na resposta do candidato. Esclareceu que foi feito um estudo referente ao Distrito Industrial. É um grande investimento e, de fato, não se consegue realizar em 4 anos. Disse que vê a resposta como honestidade com a população. Disse que é burrice pôr no plano de governo e não realizar. A população clama pelo Distrito Industrial e, se Deus quiser, independente de quem se eleger, que consiga realizar esse projeto. E agradeceu. A seguir, fez uso da palavra o vereador Hugo César de Freitas, que cumprimentou a todos e disse que, em resposta à questão do Distrito Industrial, foi compreendida pela fala do vereador Nivaldo, analisando o plano de governo do candidato Jacques, e quando disse exceto o Distrito Industrial, quer dizer que não vai realizar em 4 anos, e 70% da população clama por isso. Questionou sobre pôr no plano de governo e responder outra coisa no jornal. Concluiu que, exceto o mini distrito industrial, fato tão provável no jornal que não faz em 4 anos. Salientou que tem de que ser otimista, desafiador. A mudança já foi feita quando o prefeito Silvio se elegeu e que o irmão do vereador Heitor o abandonou como vice-prefeito, e agradeceu. A seguir, fez uso da palavra a vereadora Joyce Ariane Jacobini Bastos de Souza, que cumprimentou a todos e primeiramente agradeceu a Deus em estar aqui por 8 anos como vereadora. Agradeceu a todos que acreditaram nela e disse que sai feliz pelo reconhecimento. Desejou muita sorte aos concorrentes e agradeceu pelo que aprendeu com todos. Desejou boa sorte aos candidatos a prefeito e vice-prefeito e desejou que continuem com as bênçãos de Deus. E agradeceu. Não havendo mais orador, o presidente agradeceu e parabenizou aos vereadores, expondo o tempo de mandato de cada um, com possibilidades de reeleição. Disse que nas eleições municipais vai ter momentos mais calorosos. Terá a eleição no dia 15 de novembro e salientou sobre a pandemia e desejou que seja uma eleição sadia. Solicitou ao vice-presidente vereador Hugo para que fizesse a leitura de mais um texto bíblico e comunicou que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 19 de novembro de 2020, às 20h30, e encerrou a presente sessão agradecendo a todos, da qual, para constar, eu, primeiro secretário, solicitei para digitar a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada pela mesa. A presente ata está em discussão. A presente ata está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. E os que forem contrários, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Comunicado da Câmara Municipal para que os nobres vereadores possam providenciar a declaração de bens até dia 20 de dezembro. E hoje, lembrando que estamos comemorando o Dia da Bandeira e amanhã, dia 20, o Dia da Consciência Negra. Feriado no nosso município. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do que consta do expediente. Ofício número 19/2020. Barcília Lopes Nascimento, contadora, está à disposição dos vereadores na secretaria desta casa.
Ofício 478/2020. Eliezer de Carvalho, presidente. Está à disposição dos vereadores na secretaria desta casa. Requerimento número 319/2020, de autoria do vereador Hugo César de Freitas. Considerando que recentemente todos os usuários dos serviços de telefonia móvel fixa e de internet da empresa Vivo S.A. ficaram desprovidos dos referidos serviços, considerando que atualmente tais serviços são considerados essenciais, pois a sua falta acarreta a paralisação de inúmeros setores. Requeiro à mesa, após ouvido o douto plenário, nos termos da legislação em vigor, para que seja oficiada a superintendência da empresa Vivo S.A., solicitando a seguinte informação. Primeira, por qual motivo está havendo constantemente a interrupção dos serviços de telefonia móvel, fixa e de internet do município de Irapuru? Segunda, existe previsão para o restabelecimento da normalidade dos referidos serviços? Câmara Municipal de Irapuru, 19 de novembro de 2020. O requerimento número 319 de 2020, de autoria do vereador Hugo César de Freitas, está em discussão. Está em votação. O vereador que for favorável, permaneça como está. E o que for contrário, que se manifeste. Aprovado por todos os vereadores presentes. Moção número 201, de 11 de novembro de 2020, de autoria da vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza. Apresento à mesa, após ouvido o douto plenário, votos de congratulações às jovens Cristiele Reina e Nath Mendes, por terem instalado recentemente o estúdio de cabelo e unhas na Avenida 9 de Julho, ao lado da Conduta Lanches. Parabenizo as jovens Cristiele e Nath, que inauguraram o estúdio de cabelos e unhas em nossa cidade. As instalações ficaram excelentes, oferecendo o que há de moderno na área de cabelos e manicure, com novas técnicas, cores que harmonizam, bem como um tratamento cordial e delicado com todos. É de se louvar o potencial dessas jovens por desenvolverem um trabalho tão dignificante. Eis que hoje as pessoas se preocupam muito com a beleza e, com isso, elas procuram atualizar técnicas, garantindo eficiência e qualidade no que fazem, de maneira que suas clientes fiquem satisfeitas e felizes com seus trabalhos. Cada inauguração de uma casa comercial em Irapuru é motivo de se comemorar. Parabéns, Cristiele e Nath, cabeleireira e manicure, respectivamente. Vossas senhorias estão valorizando o nosso comércio. Só temos que agradecê-las e desejar-lhes sucesso. Que se dê conhecimento às homenageadas. Câmara Municipal de Irapuru, 11 de novembro de 2020. A moção número 201, de 11 de novembro de 2020, de autoria da vereadora Joyce Ariane Jacomini Bastos de Souza, está em discussão. Gostaria da mesma forma. Está em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo mais matéria que conste do expediente,
passo a palavra para quem dela desejar fazer uso. Está com a palavra a vereadora Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Está com a palavra o vereador César Augusto Bastazini Delgado. Dispenso. Está com a palavra o vereador Claudionor Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Edeval Francisco Lírio. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Está... Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da palavra, suspenda a sessão para o intervalo regimental. E se for de comum acordo entre os nobres vereadores, passo a sessão para a segunda fase. Todos de acordo? Solicito ao primeiro secretário que reinicie os nossos trabalhos, fazendo novamente a verificação de presença dos vereadores. Almir Costa de Oliveira. César Augusto Bastazini Delgado, presente. Claudionor Moreira Bonfim. Edeval Francisco Lírio. Heitor Nelson Ferreira. Hugo César de Freitas. José Felício Furlan Trevisan. Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza. Nivaldo Donizete Braga. Havendo número legal, sob a proteção de Deus, reinicio a sessão na fase da ordem do dia e solicito ao primeiro secretário que faça a leitura que conste da pauta da ordem do dia. Projeto de lei número 2882, de 28 de setembro de 2020, dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2021 e da outras providências. O projeto de lei número 2882, de 28 de setembro de 2020, que dispõe sobre a diretriz orçamentária para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual para 2021 e da outras providências, está com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas. O referido projeto está em segunda discussão. O referido projeto está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 2883, de 28 de setembro de 2020. Estima a receita e fixa a despesa do município de Irapuru para o exercício de 2021. O projeto de lei número 2883, de 28 de setembro de 2020, que estima a receita e fixa a despesa do município de Irapuru para o exercício de 2021, está com parecer favorável da Comissão de Finanças, Orçamentos e Obras Públicas. O referido projeto está em segunda discussão. O referido projeto está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão, e os que forem contrários que se manifestem. Aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo matéria que conste da ordem do dia, passa a sessão para a fase de explicações pessoais. Para quem da palavra quiser fazer uso, está com a palavra a vereadora Joyce Ariane Giacomini Bastos de Souza. Está com a palavra o vereador Nivaldo Donizete Braga. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, mesa composta, os funcionários desta casa, boa noite, todos que irão nos acompanhar no sábado pela Rádio Ativa FM, nosso boa tarde. Boa noite a todos aqueles que nos acompanham pela internet nesse momento. Queria aqui, em primeiro momento, agradecer a Deus por estarmos aqui reunidos e também desejar ao novo prefeito, Mazinho, e o Luiz Vitoretti, que foram eleitos nesse final de semana, que
que Deus abençoe eles nessa administração vindoura. São 4 anos pela frente, e que possa contar conosco também. Muitos aqui não estarão como vereadores, então foram reeleitos o Heitor e o Nozinho. Outros 7 estarão aqui nos próximos 4 anos, e nós esperamos que esses 9 vereadores também, como essa casa sempre faltou de estar apoiando o prefeito, apoiando o nosso município, também façam um trabalho também de excelência para ajudar o nosso município, e nós, como cidadãos, estaremos aí também ajudando, estando dispostos a fazer aquilo que a gente sempre fez, estendendo a nossa mão para ajudar o nosso município. Nós até conversei com o Mazinho outro dia, nós temos às vezes alguns contatos com alguns deputados, e a gente pode continuar também da mesma maneira, estar aí trabalhando para ajudar o nosso município. Queria aqui desejar a todos uma boa noite, que Deus abençoe e que Deus conduza cada um de nós. No mais, muito obrigado. Está com a palavra o vereador César Augusto Bastazinho Delgado. Está com a palavra o vereador Claudio Nur Moreira Bonfim. Está com a palavra o vereador Edeval Francisco Lírio. Boa noite, senhor presidente, a mesa composta, demais vereadores, aos que nos acompanham pela internet, uma boa noite, aos que vão nos acompanhar pela Rádio Ativa FM no sábado, uma boa tarde. Bom, senhor presidente, queria agradecer à população que foi às urnas nesse domingo, dia 15, agradecer aos votos recebidos, um total de 122, né? Acredito que foi uma bela votação, porém, a gente não foi eleito. Mas como a cadeira aqui da Câmara não é uma cadeira cativa, vão entrar mais 7 novos vereadores. E a esses eu desejo uma boa sorte, que leve a nossa garra que a gente teve nesses 4 anos aqui, juntamente com a experiência agora do Nozinho, a experiência também do Heitor, que possam fazer uma bela representatividade da população, para a gente conseguir os benefícios da população, as cobranças, né, a fiscalização devida que a gente fez nesses 4 anos, e vamos tirar do terno e vamos voltar a ser cidadãos. Agora nós vamos cobrá-los, assim como fomos cobrados nesses 4 anos, vamos passar a cobrá-los também. Desejar também uma boa sorte ao Mazinho e ao Luiz Vitoretti também, que faça esses 4 anos aí, que cuide da nossa população, né, que olhem com bons olhos, não só a meia dúzia, mas por toda uma população que é carente. A gente acabou de crer que é carente. E ver também que não é uma grande maioria que queria esse prefeito e esse vice-prefeito. Temos que ver que o executivo que passou, que ainda aqui está, tem uma boa rejeição, que a população que foi às urnas deixou demonstrado que apenas 3% que foi a diferença de um candidato para o outro. Então, muitas coisas têm que ser mudadas ainda na população, para a população. Muitas coisas têm que ser mudadas. Melhorou bastante coisa, como eu falei na última fala, na última sessão, melhorou, mas muita coisa deixou a desejar, e essa população levou isso para as urnas. Haja visto a diferença de pouco mais de 200, quase 200 votos. Para Irapuru, uma proporção de 3%. Então, fica aqui meus votos aos novos vereadores, que façam um bom serviço, e ao prefeito também, que faça um bom serviço junto à nossa população. Do mais, uma boa noite e muito obrigado. Está com a palavra o vereador Heitor Nelson Ferreira. Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a população que nos ouve em casa, aos funcionários da Câmara. Eu gostaria, nessa fala, de parabenizar todos os candidatos que participaram da eleição, né, a todos os eleitores também, que foram participar tomar parte, né, da decisão do nosso município, todos querendo contribuir, e agradecer também o apoio que eu tive, né, a população que confiou em mim novamente, reafirmar o meu trabalho, né, que eu vou buscar continuar trabalhando, exercendo a função de vereador, né, que eu entendo ser a atribuição do vereador,
E parabenizar, desejar sorte aos vereadores eleitos, desejar sorte também ao prefeito Mazinho eleito, né, e ao vice Vitorete, que nós, assim como essa Câmara, foi muito parceira do Executivo, mas nas horas de necessidade, de precisar se impor e de se posicionar também fez, né? Acredito que a nova Câmara também tem muitas condições para isso, e o que a gente deseja é que realmente o prefeito eleito ele faça um bom trabalho, né, administre com sabedoria, discernimento, e esses são os meus votos, né? Eu agradeço a palavra, uma boa noite. Está com a palavra o vereador Hugo César de Freitas. Presidente, peço permissão para falar da bancada aqui, Vossa Excelência me permitir. Boa noite, presidente. Eu gostaria de cumprimentar os demais vereadores que compõem a mesa, Joyce, César, os demais vereadores aqui. Cumprimentar os funcionários da casa, o Alisson, a Ruth, estender também aos outros funcionários. Cumprimentar especialmente quem nos acompanha através da internet. Uma boa noite, pessoal que está nos escutando aqui e nos assistindo. Boa noite, pessoal que vai nos escutar por meio da Rádio Ativa FM também. Uma boa tarde a todos. Acabei uma hora antes aqui da sessão de fazer uma live, mas a internet estava muito ruim, não deu para entender muita coisa, mas eu gostaria de agradecer as pessoas que assistiram, compartilharam, perguntaram e participaram. Mas eu gostaria do mesmo ímpeto e no mesmo sentimento que eu fui para aquela live, eu trouxe para cá e gostaria de compartilhar com os novos vereadores, porque nós sabemos que muitos estão agradecendo por estar entrando e muitos também estão agradecendo pelo apoio que tiveram, né? São maneiras diferentes, mas eu estive aqui por 12 anos, vou ficar aqui até dezembro, se Deus assim permitir. E agradecer os votos que eu tive também, foi uma longa história, e agradecer a população por essa confiança. Mas isso eu já falei, né, no meu Facebook, mas eu gostaria de falar algo aqui que meu coração e minha consciência pede. Gostaria especificamente de falar para o Nivaldo, para o Derval, para o Heitor, e especificamente para vocês três, mas pedir perdão e desculpa se algum motivo, algum dia, por algum motivo, eu ultrapassei a barreira do que era prudencial, do que era o limite, deixou de ser uma discussão política e acabou então virando uma discussão pessoal. Eu peço desculpa para vocês, eu quero sair, por mais que a gente diz que tem hora que a gente, como diz o Fábio de Mello, tem hora que a gente quer falar e não fala, e tem hora que a gente fala demais e às vezes se arrepende. E isso é normal do ser humano. Então eu gostaria especificamente de pedir desculpa para vocês se eu ultrapassei esse limite. Desejo a felicidade para vocês, tudo de bom e de felicidade. Isso, obviamente, não quer dizer que nós estamos na mesma frequência, né? Nós temos opiniões diferentes, mas o mais importante é a gente saber perdoar e ser perdoado, né? É isso que Deus nos ensina. E eu gostaria de estender isso para vocês. E aproveitando esse outro lado, eu gostaria de agradecer por essa cumplicidade do presidente da Câmara, Almir Costa, o César Delgado, o Nouzinho, o Zé Felício, e depois, então, que tive mais proximidade com a Joyce, essa cumplicidade por nós estarmos unidos, todos os vereadores, mas particularmente a gente nessa união, de estar fazendo um trabalho de vereador no bairro, conversando, discutindo sobre os projetos. Saiba que aqui não é apenas um vereador que está falando, saiba que vocês podem contar comigo como amigo, em qualquer hora, e eu vou levar isso para a vida inteira, essa experiência que eu tive com vocês, de aprendizagem, de união, de cumplicidade, de dar puxão de orelha na hora, de receber também, e, enfim, desejar sorte, parabenizar também os eleitos, que são 7, né? O Nozinho e o Heitor foram reeleitos. E parabéns pelo trabalho que foram reconhecidos. Desejar sorte para os 7 que entrarão novos, que mantenham a imparcialidade, a pauta de convergência para o município e crescimento, não julgue pelo partido. Eu sei que é difícil a gente falar
tirar da cabeça a oposição e situação, mas um dia talvez a gente trabalhe só pensando no bem do município. E outra coisa também que eu gostaria de falar, de compartilhar, com os vereadores, os pré-candidatos que não foram eleitos, né? Eu falei isso na live, gostaria de registrar aqui também em ata. Não desistam, vocês que não foram eleitos dessa vez, pode ser que da segunda aconteça, ou da terceira, e assim como é interessante ser eleito, a gente também aprende, faz novas amizades, entende da estratégia, conhece um pouco mais de política, e a gente ganha visibilidade também no nosso trabalho, independente do que aconteça, a gente se mostra para a sociedade. Então, talvez a gente não tenha a retribuição na urna, mas de alguma forma isso nos fez bem, né, de entender de política. E aqueles pessimistas que falam assim que política é coisa de corrupto, quanto mais as pessoas de bem se afastarem da política, mais nós vamos ser governados por pessoas com má índole. Então, assim, nós temos que participar sim. Essas pessoas que foram candidatos, tem muitos candidatos em potencial para ser vereador. E não desistam, não desistam. É isso. Da primeira vez não deu certo, mas quem sabe da segunda deu certo. Desejar sorte ao Mazinho Vitoretti, que tenha consciência e saiba ter o diálogo com essa casa, que é muito importante, né? Às vezes foi deixado de lado o diálogo, e a gente sabe que a Câmara é muito importante no processo todo da administração pública. E também parabenizar a votação expressiva do Jax e do Mané Lugan, e também parabenizar pela imposição, pelo debate honesto que fez o Teco e o Pastel também. Não teve tanta visibilidade na questão de mídia, mas enfrentaram e não desistiram e foram até o final e mantiveram sua palavra de ser candidatos, e o futuro a Deus pertence, né? Nós estamos aqui hoje, mas como disse muito bem, nós estamos vereadores, né? E essa cadeira vai passar diversas pessoas. Então agradeço a Deus e aos meus amigos, familiares e a todas as pessoas, e principalmente vocês que conviveram esses 4 anos comigo de aprendizagem, e fique com Deus, e um grande abraço e um beijo para todos. Quero aqui parabenizar o vereador Claudionor Moreira Bonfim, popular Nozinho, por ter sido reeleito para o seu segundo mandato como vereador nessa casa. Ao vereador Heitor Nelson Ferreira, que vocês terão aí mais 4 anos como vereador, e agradecer também a todos os vereadores que estiveram aqui comigo nesses 8 anos, onde eu aprendi muito. Agradecer a vocês que me deram a oportunidade de estar à frente dessa casa por 2 anos, e hoje com 36 anos de idade, estou no segundo mandato, uma vida pública, participei da primeira, onde não obtive êxito também, e depois tive 2 mandatos, e 4 anos se preparando. Então eu estou aí numa vida pública há uns 16 anos. E eu penso que tudo tem um propósito. Comecei a trabalhar na funerária com 13 anos de idade. Hoje estou tocando o meu comércio, e eu acho que tudo chega na hora certa. A gente às vezes não entende o motivo, não consegui me reeleger, mas agradeço a Deus por ter participado e ter me dado a oportunidade. Eu penso que o trabalho não acaba porque eu estou deixando a Câmara Municipal de Irapuru, não exercendo mais mandato. Mas o trabalho na comunidade, que a gente mora, que a gente quer o bem, continua. Seja um trabalho social ali dentro das entidades. E eu penso que todos nós, vereadores que não foram eleitos, e como o vereador Hugo disse, aqueles que foram pré-candidatos, foram candidatos e não conseguiram se eleger, que devem continuar a caminhada, fazendo bem, não pensando só em ocupar uma cadeira, mas pensar no desenvolvimento do nosso município, em ajudar aqueles que são menos favorecidos. E eu penso que eu saio com um valor muito grande agregado na minha vida nesses 8 anos de mandato
na Câmara Municipal de Irapuru. E agradeço a vocês, aos funcionários da casa, por estarem comigo também, nesses 8 anos, apoiando, ensinando, e penso que a cada dia nós temos que aprender mais. E estarei aqui sempre, presente, acompanhando o trabalho de vocês e cuidando um pouco da minha saúde agora também, né, que apareceu, tem uns problemas de ombro, parte de ortopedia, e vou cuidar um pouquinho dessa minha saúde também. Vou aproveitar que a reeleição não veio e cuidar um pouco da minha saúde. E agradecer aos votos que eu obtive nas urnas, a toda a população que me apoiou e aqueles que vêm me apoiando, demonstrando um afeto, mesmo que não consegui ser reeleito. Gostaria de agradecer a todos que estiveram presentes assistindo, parabenizar também o prefeito Mazinho, ao Vitorete pela vitória, ao Jax e ao Mané, que demonstraram aí que uma campanha acirrada, que nas urnas demonstraram que não foi uma diferença muito grande do primeiro para o segundo, e ao Antônio Teco Jorge e ao Pastel pela campanha que foi feita, e a todos os outros candidatos vereadores. Muitos candidatos se mostram decepcionados, diante do resultado da urna, mas nós temos que ver que foram quase 60 candidatos, e que nós, continuando o trabalho, nós podemos voltar aí a uma candidatura e voltar à casa, a Câmara Municipal de Irapuru, para continuar o trabalho como vereador novamente. É uma Câmara jovem, nós aqui somos jovens, futuramente daqui pode sair candidatos a prefeito, vice-prefeito, e outros continuarão vereadores também, e é a vida que segue. É pedir a Deus paz, principalmente saúde. Nós estamos vendo, infelizmente, o caso de Covid aumentar no nosso município. Pedir oração, pedir saúde, para que daqui 4 anos nós possamos estar aí novamente para disputar uma nova eleição. Não havendo mais orador, solicito à segunda secretária DOC que faça a leitura de mais um trecho bíblico. Todos em pé. Senhor, eu vos invoco, vinde depressa, escutai as minhas orações, suba a vós como incenso a minha oração, as minhas mãos estendidas como oferenda da tarde. Palavra do Senhor. Lembrando que não se esqueça de assinar o livro de verificação de presença. Declaro encerrada a presente sessão ordinária e comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 3 de dezembro de 2020, em horário regimental. Boa noite a todos e um ótimo retorno aos vossos lares.